Agora sim, restabelecido o contato com o nosso querido Leandro Santiago. Agora sim, Leandro, nos conte tudo. Parece que a chuva vai ficar constante nesse final de semana. É isso mesmo, Leandro? Pois é, né, Wilson? Tem um julho no nosso setembro aí que anda acontecendo, né? Tá meio esquisito esse tempo. E não só tem chuva, como chuva, sol, tudo isso na mesma manhã, no mesmo dia. Tá meio complicada essa situação. Mas para saber o que afinal de contas está acontecendo, a gente veio aqui na Semar conversar com o Vinícius Pinho, que tem mais detalhes. Vinícius, esse setembro começando chuvoso é normal? Então, é importante que a gente ressalte que nós estamos num período de transição, saindo do período chuvoso e entrando no período mais seco do ano. Então, a gente ainda vai observar um pouquinho de chuva nessa fase de transição até chegar na primavera, quando o tempo vai ficar bem mais seco. Mas a gente já tem visto chuvas um pouco acima da normalidade para essa época do ano. Então, não é tão comum assim acontecer o que está acontecendo, principalmente em relação às chuvas, que tem chovido um pouco mais, um pouco além do que era esperado, e as temperaturas, que estão um pouco abaixo da normalidade. Ou seja, está atípico por enquanto esse setembro. Está atípico por enquanto esse setembro, mas a tendência é que lá para meados de setembro, mais para o final do mês, a situação normalize. E para esse final de semana, como é que fica? Esse final de semana, hoje a gente ainda tem essa instabilidade, um pouquinho de sol, aí depois fecha o tempo, chove um pouco, volta a aparecer sol. A gente vai ter ventos mais intensos entre a tarde e noite de hoje. Então a gente deve ter rajadas de ventos de intensidade moderada até forte em alguns momentos da tarde e noite aqui, principalmente na faixa litorânea do estado e no agreste de Alagoas, onde a gente também deve ter ventos um pouquinho mais intensos. Amanhã, no sábado, a gente deve ainda ter um pouquinho dessa instabilidade, apesar de menos instabilidade do que hoje. Então ainda deve ter um pouquinho de chuva, mas deve aparecer um pouco mais de sol. E no domingo também a mesma coisa, diminuindo a intensidade. A gente deve ter um pouquinho de chuva no início da manhã, mas o tempo deve ficar mais aberto, deve aparecer mais sol. Em menor grau, então a gente pode ter essa bipolaridade de 11 horas está sol, 11h05 aquela chuva, 11h10 volta de novo o sol? Pode sim ter um pouquinho de instabilidade, mas diminuindo essa instabilidade no decorrer do final de semana. Tá certo, obrigado pelas informações. Deixa eu mostrar em tempo real agora o mapa aqui da Semar. Esse aqui mostra como é que estão as nuvens nesse momento. Olha só a instabilidade, você não consegue nem ver Alagoas no momento. Sergipe também bastante coberto, Pernambuco, Paraíba e um pedacinho também do Rio Grande do Norte. Então, hoje, por enquanto, deve continuar esse tempo, aquele ventinho um pouquinho mais gelado, como disse agora o Vinícius Pinho. O final de semana vai ter menos intensidade, essa bipolaridade. Volto com você, viu, Wilson? Muito bem, legal. Que bom, porque estava chovendo só no final de semana, né? São Pedro dizia, não, a semana eu vou dar uma melhorada, agora no final de semana não quero ninguém na praia. Todo mundo em casa, aí tome chuva, turura. Aí pelo menos agora vai dar uma diminuída. Assim. A tendência é que isso diminua, né? Porque está uma situação complicada, né? Muita chuva, né? Muito bem. Obrigado, Leandro. Obrigado ao Vinícius Pinho também pelas informações. E agora são imagens ao vivo aqui da nossa antena da TV Pajuçara, com as câmeras aí mostrando aí esse 360. Olha, vejam que tem locais onde o sol começa ali a abrir um pouquinho o céu, né? O marzão ali, mas veja que está muito agitado com um vento forte. Nós estamos tendo muitos ventos, né? Fortes aqui, inclusive, olha, veja que tem um local lá que está... Parece até que o tempo tá bonitão, né? Parece até que a gente tá no verão, né? Não? Olha lá que lindo. Olha aí onde tá o Porto de Maceió, Jaraguá, Pajuçara, Ponta Verde ali, enfim, olha que maravilha aqui o centro, nossa capital. Olha aí que 360 fantástico, hein, gente? As nossas câmeras exclusivas aqui da nossa antena da TV Pajuçara. Mas veja que aqui tá tudo bonitinho, sem nuvens. Daqui a pouquinho, quando você tá tudo certo, que você bota, viu, Alertina? Bota o biquíni, né? E amarrou o biquíni aqui, de repente é quase como um pinguim, né, não? Daqui a pouco lá vem a chuva, lá vem a pessoa ainda botando, não é, Alertina? Você sabe como é que é a pessoa que vai pra praia que chamam de quando tá, o tempo tá assim, tá meio incerto? É, o banhista pinguim. Porque ele tá preparando para vestir o calção de banho. É quando ele bota o calção de banho, que vai tomar banho, aí diz, a chuva, aí ele ainda sai assim para poder, não dá tempo de vestir o calção para ir pra praia. Tá bom? Muito bem.